Primeiramente, né, obrigado por vocês estarem aqui. O meu nome é Pedro, tá? Eu sou fundador e hoje diretor executivo aqui da Cartado. E a gente vai estar falando hoje um pouco mais sobre, como o João já comentou, a gestão de ativos e como trabalhar de uma forma cada vez mais eficiente nesse setor. Tá? Também vamos abordar um pouco de alguns requisitos contratuais que surgiram aí no decorrer dos novos contratos, né? E até para isso, a gente trouxe essa equipe fera aqui, 3 pessoas fantásticas com uma bagagem incrível no setor, para justamente falar um pouco de como são esses novos contratos, né? E como que as empresas estão se estruturando para aumentar a eficiência e também atender a esses editais, tá? Então, assim, sem mais delongas, né, eu queria começar apresentando o Vinícius, né, que é gerente de Engenharia e Manutenção Civil da CCR. O Vinícius, cara, representando a CCR, principalmente no contrato da RioSP, né, que vai ter inovações bem consideráveis aí. E, cara, eu queria só que tu contasse tua trajetória aí um pouco. Fica à vontade. Legal, Pedro, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Como o Pedro já contextualizou, eu sou o Vinícius Neva, gerente da recém-criada área de Engenharia de Manutenção Civil no Grupo CCR. Vamos ter tempo um pouquinho para discorrer um pouco sobre isso, como estamos organizados. Mas passando rapidinho sobre minha trajetória, né? Eu sou engenheiro civil, tenho aí pós-graduação mais para a área de negócios, projetos e infraestrutura. Comecei minha trajetória na CCR, tenho quase 9 anos de CCR, entrei como trainee, passei pelas concessionárias CCR Via Oeste e Rodoanel, na área de conservação, onde passei por várias etapas desse processo de racionalização de processos, da parte de reestruturação, da parte de participar de estudos de novos negócios dentro da unidade. E aí surgiu uma oportunidade para ser coordenador das áreas de gestão do patrimônio e monitoramento no nosso antigo Centro de Serviços Compartilhado de Engenharia. Dentro desse processo, liderei um processo de transformação, né, dessa área dentro da engenharia, de reestruturação dessas equipes. E hoje estou na função de gerente de engenharia de manutenção civil, responsável aí pelas áreas de monitoramento de estruturas, ainda pela área de patrimônio, né, na parte toda de padronização de processos, e disseminação de melhores práticas entre as unidades do grupo, né, de todos os modais, e também de novos negócios e de planejamento da manutenção. Ao longo da minha trajetória, né, rapidamente, passei por todo o ciclo de implantação de negócios e aquisição de novos negócios. Então, novos negócios, estudo da USP, que é a concessão da Dutra 101, como o Pedro falou, do estudo da 6ª rodada de aeroportos, né, da aquisição de 15 aeroportos para o Grupo CCR, mais Pampulha, e também das linhas 8 e 9. Na implantação, acabei participando da implantação de todas essas e também da Via Costeira, a concessão de rodovias que a gente tem no Sul. Então, um pouquinho da trajetória aí, dos desafios que a gente tem no Grupo CCR. Boa, bom demais. Agora, para dar sequência aí, o José Pereira, que é gerente de conservação da Eixo, né? Se eu não estou enganado, o maior do país, mas com certeza o maior contrato em extensão do estado de São Paulo, e que veio também com novidades bastante relevantes. Pereira, se tu conseguir contar essa trajetória aí de mais de 20 anos, 30 segundinhos, 1 minuto aí, vamos ver como lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o José Pereira, mais conhecido como Pereira, sou engenheiro civil e estou um pouquinho mais de 20 anos aí nessa jornada aí de concessão de rodovias. Nos primeiros 9, 10 anos eu atuei mais em áreas voltadas à operação rodoviária, né, como controle de peso, tráfego, atendimento pré-hospitalar, e também passei por algumas áreas administrativas. E nos últimos 10, 11 anos aí tenho me dedicado à área de manutenção e conservação. O meu primeiro grande desafio nessa área foi a implantação da MS Via, lá no Mato Grosso do Sul, isso em 2014, né, implantamos. E essa implantação, de uma certa forma, credenciou a integrar um grupo de especialistas, na época em Gelog, que a área, quando foi criada, justamente a área que o Vinícius faz parte, da Vinícius, que é uma área que dava todo um suporte, né? E a ideia da área era justamente padronizar e compartilhar boas práticas a todas as concessionárias do Grupo CCR.
na época, né? E também tive a oportunidade nessa área de atuar em novos negócios, né? Estudamos vários negócios, e no caso da Via Sul e Via Costeira, na época, né, a Via Sul ainda eu apoiei na implantação, né? A Via Costeira já não estava mais lá, mas participei também do estudo de novos negócios. E aí, em 2020, eu recebi um convite do Grupo Pátria para um grande desafio, que é a implantação hoje ainda a maior concessão do Brasil, que é a Eixo SP, né, que além de toda essa extensão, é um contrato, um edital em si, que já traz alguns requisitos mais exigentes, né, do que a gente estava acostumado a atuar até então, né? E agora estamos indo aí para o 3º ano lá na Eixo, a concessionária já está implantada e hoje já atuando no processo de melhorias aí dos processos da Eixo SP. E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Bom, dando sequência, então, Matheus Negrete, que também trabalhou no Grupo Pátria, trabalhou lá na Eixo, né? E agora recentemente assumiu o desafio de tocar a gerência de manutenção e conservação lá da Via Brasil 163, contrato cheio de desafios, uma região bastante complexa, né? E também um contrato que traz inovações, né? Matheus, conta pra gente aí quem é você no mercado de concessões. Bom, boa tarde, pessoal. Agradecer o convite, agradecer o espaço e a oportunidade de trazer um pouquinho da realidade no interior do Brasil, não só da capital, das metrópoles aqui do Sudeste. Sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, e pós-graduado em gestão de negócios pela USP. Me formei tem mais ou menos 6 anos. Logo no início da minha carreira, trabalhei por 2 anos na Oeste, lá no Mato Grosso. Posteriormente, assumi o desafio de tocar uma linha de produção na Ambev, onde eu passei ali 1 ano e meio como supervisor de linha, onde foi um aprendizado gigantesco, tanto em modelos de gestão contratual, gestão de produção e inúmeras outras particularidades do processo produtivo como um todo. Posteriormente, passei por 2 anos em uma construtora do Mato Grosso, tocando obra na Bolívia, no Pará, em Tocantins, em toda a malha federal e estadual mato-grossense. E no início do projeto da Eixo, tive a oportunidade também de acompanhar toda a implantação como engenheiro de conservação, posteriormente como coordenador de conservação e agora, recentemente, 60 dias, assumimos aí o desafio tão grande quanto a Eixo, devido ao desafio logístico, a janela hídrica extremamente estreita, que é o Pará, que é a Amazônia, né? Então, assumimos um contrato de 10 anos e estamos aqui para agregar ao bate-papo, agregar com um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Não se compara à bagagem dos meus colegas aqui, mas estamos aqui pelo nosso melhor. Ok, isso, gente. Primeiro, obrigado pela disponibilidade de vocês, né? E antes da gente começar o bate-papo, eu só queria fazer uma introdução para o público sobre o assunto que a gente está abordando, né? Então, a gente até deixou aqui na telinha do lado, rodando esse videozinho, referente a um pouco de como funciona esse processo de gestão de ativos e que, assim, apesar de parecer simples, né, tem inúmeras variáveis que no dia a dia impactam consideravelmente os processos. Então, para começar todo esse trabalho, né, a gente sempre tem que fazer um cadastro inicial da rodovia. Esse é o passo número 1, que boa parte das concessões já faz, né? Mas o segundo passo, depois da gente entender esses ativos, a gente precisa trabalhar de uma forma cíclica e cada vez mais eficiente para trazer retornos para a empresa, para os acionistas e retornos pessoais também, né, de viver um pouco mais tranquilo. Então, assim, a gente tem uma fase de inspeções desses ativos. Essas inspeções elas qualificam as condições dos elementos. Depois disso, a gente vai para uma fase de planejamento das atividades, intervenções que vão ser necessárias, etc. E, finalmente, a execução, né? Efetivar aí as intervenções que são necessárias. Dentro desse processo, tem um controle bastante rigoroso de custos, né? Um controle de mão de obra, de recursos que estão disponíveis e, além de tudo isso, existem diversas demandas extraordinárias que vão aparecendo no meio do caminho, né? Porque a rodovia, como você já sabe, é um elemento vivo, né? Toda hora tem coisa nova para fazer. Então, trabalhar de uma forma que a gente quer ganhar eficiência ao longo do tempo
e quer realmente fazer o processo ser mais eficiente no dia a dia, a gente precisa começar a sistematizar, processualizar partes do processo, né? E para isso a gente já via acontecer um movimento de transformações, só que com algumas inovações nos contratos da regulação, isso inclusive ajudou a dar o start mais rápido nos processos. A Artesp e a NTT adicionaram dentro dos editais a exigência de trabalhar de forma sistematizada, digitalizada, e as concessões vêm implementando não o mínimo para atender esses contratos, né? Elas vêm implementando o que atende o contrato e, inclusive, auxilie no dia a dia para tornar esses processos mais eficientes, gerar indicadores, modelos de desempenho, tentar trabalhar de uma forma mais preditiva. Tá? E, assim, feito esse disclaimer inicial, é muito legal de trazer assim, a experiência que eu vivenciei ali da CCR antes de existirem essas exigências contratuais, que já vinham sendo elaborados, testados, idealizados alguns sistemas dentro da CCR. Tá? Eu queria perguntar para o Vinícius, então, como que foi assim, a identificação dessa demanda, né? E quais que foram as iniciativas que vocês levaram dentro desse processo? Esse é um assunto bem antigo dentro da CCR, né? Eu olho para algumas caras aqui como do Pereira, do Gustavo, que foi um dos nossos grandes mentores aqui dentro do grupo. E essa é uma conversa antiga que a gente já vem estruturando há um bom tempo, né? E, assim, o primeiro pressuposto, né? A gente nunca deixou de atender obrigações contratuais. Então, a gente tem uma gama de sistemas ou de controles que fazem com que a gente atenda, aí, de fato, as nossas obrigações com o poder concedente. Só que a demanda surgiu pela necessidade da integração de tudo isso, né? E com um ganho que a gente tem de valor, não só o valor financeiro, mas o valor de qualidade, o ganho processual, o ganho de dinamicidade do processo que a gente tem, quando a gente olha a cadeia toda de uma forma unificada. Então, haja vista essa necessidade, a gente iniciou lá, deve fazer mais ou menos uns 6, 7 anos esse processo, enfrentamos algumas dificuldades no começo, mas de uns tempos para cá a gente vem emplacando aí essas conversas. A princípio tomamos a iniciativa de um desenvolvimento próprio, então a gente optou foi uma decisão estratégica do grupo optar por um desenvolvimento interno de uma plataforma de demanda, só que não só o mercado como a regulação nos desafiou a pensar diferente, né? Então, a gente não podia mais pensar só em manutenção e conservação. A gente precisava pensar nisso integrado aos ativos das nossas rodovias, no nosso caso dos nossos aeroportos, dos nossos metrôs, e não só isso, né? A gente precisa pensar nessa integração com outras disciplinas também. Então, tendo em vista isso, né, a gente viu o tamanho desse desafio, isso foi até fruto de um desafio de inovação aberta que a gente lançou para o mercado, né, no qual a Cartado participou, foi uma das vencedoras aí do processo de inovação aberta, e nós estamos justamente nessa etapa agora de, desenvolvemos a nossa plataforma de demanda, agora precisamos de um parceiro para nos apoiar nessa integração toda, né? Então a gente está passando por um processo de software selection, onde tem várias empresas aí do mercado participando, justamente para a gente conseguir dar o próximo passo de qualidade nessa integração toda, né? E os ganhos que a gente tem nisso é a questão de rastreabilidade, a questão de uma gestão mais assertiva, de conseguir ter uma manutenção, conservação real-time do processo. Então, os ganhos são inimagináveis para quem vive do assunto, para quem é apaixonado pelo assunto como nós aqui, sabe que faz toda a diferença. Boa. E, Vinícius, só se a gente puder entrar um pouco mais no detalhe, assim, principalmente dos objetivos futuros de vocês dentro da sistematização como um todo, assim, onde que vocês querem chegar lá na frente? Assim? Eu acho que, até puxando o gancho da sua pergunta anterior, Pedro, eu acho que a gente tem alguns grandes desafios, né, para essa sistematização. O primeiro é a quebra de paradigma, né?
Como conhecedores do setor, sabemos o quanto que as pessoas que estão nele há muito tempo estão acostumadas a fazer da forma com que fazem, né? Então você aculturar a pessoa que está lá na linha de frente, acostumada a fazer anotação lá no papel, a usar os procedimentos e processos que fazem há muito tempo, que tem algo diferente para eles que vai trazer benefício, é algo extremamente complicado, né? O engajamento da ponta é algo que demanda aí um esforço. Então, isso sem dúvida é um grande desafio. Além de tudo, é um processo extremamente complexo. O pessoal da cartada que está aí no segmento sabe, né, que são muitas nuances, né? Não é simplesmente pegar um software de prateleira de gestão de ativos, trazer para o nosso processo que vai resolver os nossos problemas. Precisa ter um mapeamento do processo, fazer um diagnóstico de tudo, de todas as nuances, para aí sim moldar. É como se fosse um trabalho de alfaiataria, né? Moldar um sistema, né? Moldar uma solução que é aderente ao à nossa realidade. E os nossos principais objetivos com isso isso que eu falei, né? Da gente ter dados confiáveis e ter dados mais na mão para fazer a gestão de todo esse processo. E a gente pensa grande, né? A gente pensa em ter uma plataforma multi-escopo, que a gente tenha não só o escopo de manutenção e conserva, como de equipamentos, como o universo de pavimento dentro dessa plataforma, até porque o poder concedente nos exige isso hoje, e também multimodal. A gente está fazendo essa primeira onda para rodovias, mas é de nosso interesse sim também projetar isso para aeroportos e mobilidade também. Boa. Obrigadão. Eu queria estender um pouco também essa pergunta para o Pereira, né, que viveu um pouco dos anos iniciais aí desses projetos. Qual que era a tua visão, assim, da necessidade mesmo e da complexidade do processo como um todo? Assim, o que tu via que precisava melhorar? Né? Já me chamaram de velho 2 vezes, né? Já todo mundo, né? Experiência. Mas assim, Pedro, principalmente na última década aí, o que eu pude observar é que assim, esse desejo, esse anseio de se ter uma ferramenta de gestão, né, que possibilitasse mesmo uma gestão ali apurada, eficiente, já era um desejo de todas as concessionárias, né? E aí diversas assim, iniciativas aconteceram. Tiveram concessões que optaram por desenvolver um sistema próprio, tiveram concessões que buscaram empresas especializadas no mercado, e até algumas que tentaram melhorar o que já tinha, né? Geralmente sistemas voltados à operação, de tentar ali adequar para poder criar um sistema de gerenciamento de ativos, né? Então isso já sempre teve, até independente mesmo de obrigação contratual, porque as vantagens do dia a dia da gestão é impressionante, assim, para o gestor, né, você ter todas as informações disponíveis de forma organizada é muito bom, né? Então, nesse período, enquanto eu estive na CCR, até um pouquinho antes, foi lá, acho que 2012, já tinha mais ou menos um movimento nesse sentido, diversas possibilidades surgiram, né? E nós chegamos a criar até alguns sistemas bastante, assim, pelo menos na teoria, muito bons, o que vendia ali parecia ser um negócio fantástico, e na teoria era mesmo, mas que no momento da implantação requeria computadores excepcionais, a mão de obra para poder operar aquilo, e um diferencial com o sistema ele tem que ser prático, fácil, porque quem usa no dia a dia normalmente são as áreas técnicas, as pessoas técnicas, né? E aí tinha um sistema muito bom, muito robusto, mas que para fazer a operação no dia a dia, para inserir um elemento, tirar um elemento, você tinha que ter um programador lá praticamente para poder manusear, né? Um sistema extremamente pesado, dependendo de onde você estava, né? Dependendo da internet, não rodava. Então, nós estamos nos deparando, né, com algumas dificuldades que em alguns casos inviabilizava. Então tinha aquele anseio de fazer acontecer, de ter essa ferramenta, mas chegava em algum momento que não ia, né? Não ia. E nos meus últimos anos, né, esse assunto voltou de novo forte, e aí foi onde diversas empresas foram chamadas até para buscar outras possibilidades, né? Então já um anseio, e eu fico muito feliz de hoje a gente já poder ter, não chega a ser de prateleira, mas a gente ter ferramentas disponíveis e já bem personalizadas à nossa necessidade de rodovias e já totalmente operacionais, fáceis, leves, com operação didática fácil, todo mundo consegue, né? Então eu fico até feliz, sabe, de ver toda essa evolução, né, e sentir na prática, claro, as vantagens, né, de ter tudo isso aí disponível aí no dia a dia.
Boa. E até conectando assim, um pouco com o final da tua fala, né, Pereira, logo depois da CCR, tu entrou na Eixo, que estava implementando o sistema para obrigação contratual, e todos vocês com uma pegada muito de não quero que isso seja só uma obrigação, eu quero usar isso no meu dia a dia, né? Como que foi assim, esse processo de implementação? Conta pra gente um pouco eu até participei um pouco junto com vocês, né, mas queria ouvir de ti, assim, como que foi a condução desse processo, e até se quiser trazer também um pouco dos desafios do início aí, é legal a gente comentar também para deixar claro que o mundo não é tão cor-de-rosa assim também. Nós que estamos envolvidos diretamente com isso, nós sempre tivemos esse desejo de fato, né? E no caso da Eixo, por a concessionária já ter nascido com esse item contratual, o apoio, né, da diretoria, da alta direção, já veio meio que embutido, né, na concessionária. Antes nós tínhamos que defender isso, né, todas as vantagens, e convencer a diretoria de que vale a pena o investimento no sistema, né? Então, com essa obrigação contratual, Pedro, de uma certa forma para mim principalmente, foi bom, porque é uma etapa vencida já, né? Mas quando da implantação, foi natural, porque já nasceu com isso, né? Então a maneira de encarar quando é uma obrigação, você não tem escolha, eu não posso postergar, você tem que fazer rodar, tem que fazer funcionar. Então, no começo, foi muito difícil, porque assim, um sistema desse, ainda mais para 1.200 quilômetros, são muitas informações, são muitos ativos. Como é que você faz? Como é que você coloca tudo isso dentro de uma ferramenta, de uma forma organizada que você consiga gerenciar? E principalmente, como é que você coloca, né, na cabeça das pessoas, né, como o Vinícius bem falou, que já estão habituadas a fazer aquele trabalho como sempre fizeram, na prancheta, no campo, na cabeça dele, como é que você convence aquele cara de que ele precisa passar a usar um sistema informatizado? Na verdade, não tem muito segredo, você precisa mostrar para ele na prática as vantagens disso. Qual vai ser a vantagem dele no campo utilizar aquela ferramenta, né? Então, o desafio do começo, para deixar o sistema, né, funcional da forma como a gente precisava, ainda estamos passando por algumas melhorias, né? Mas fato é que, assim, foi desafiador, mas perto do que nós passamos no passado, né, hoje, com a tecnologia que nós temos disponíveis, com as empresas que nós temos, né? E assim, e com o celular, que todo mundo hoje tem celular, todo mundo habituado com o smartphone, no meu ponto de vista foi desafiador, mas dentro ali, sabe, do gerenciável, tá? Bacana. E até, passando um pouco para o Matheus também, ele estava chegou um pouquinho depois do Pereira lá na Eixo, né? E o sistema já estava implantado. Queria saber assim, como que é iniciar o trabalho numa empresa que já está com uma plataforma dedicada para conservação e gestão de ativos, se isso te facilita o processo, te dificulta um pouco o entendimento das coisas, porque um pouco até do que foi comentado antes pelo Jair, né, tem a questão de treinar quem chegou, né, mas querendo ou não, o processo ele já está mais bem desenhado, então entender um pouco dessas questões aí contigo. Na verdade é uma mudança de paradigma, né? Antes de vir para a Eixo, estava uma construtora, a construtora ela é muito voltada à produção, ela não é muito envolvida com o processo, não é muito envolvida com a consistência de dados, com a construção realmente de um banco de dados que a agência exige no contrato, seja a PESP, seja agora a NTT por meio do CIGAP. Então, querendo ou não, é uma mudança de paradigmas. Só que, assim, muito ao encontro do que os meninos levantaram é que dá um trabalho operacional, sem dúvida. Trabalhar com o pessoal no dia a dia, ensinando o recrutamento, ensinando a alimentar o sistema, ensinando a fazer consulta, ele dá um trabalho inicial, mas a partir do momento, como foi dito no painel anterior, a partir do momento que o pessoal enxerga a facilidade, isso acaba sendo genuíno. A palavra clara é genuíno. Mas, além disso, a gente sente muito a proximidade, sabe? Antes era uma coisa mais de desemblocos, ali o sala técnica montava a planilha dele, que ele não estava preocupado com a logística, se ele programaria uma placa no início do trecho, outra no fim, e quem vai fazer que se vire. Então acaba que une as pessoas, une todo o processo. Então o líder de equipe, ele participa da programação junto à sala técnica, ele que alimenta com a informação do que foi executado, a sala técnica é integrada junto ao processo executivo, que
molda essas informações e se torna um banco de dados realmente para munir o gestor de tomar medidas, tomar decisões assertivas e munir também a agência de informações realmente palpáveis, que geram uma linha ascendente de evolução do banco de dados como um todo. Então, assim, apesar de existir ali uma resistência inicial, eu acho que vamos assim, é uma pena muito leve de ser superada diante da evolução, diante de todo o contexto e toda a melhoria que isso gera para todo o processo, né? A engrenagem é muito mais fácil de rodar. Tu acaba juntando, né, ali, até olhando lá pro ciclo, esse terceiro anel ali, tu acaba juntando quase tudo, né, os custos, a mão de obra, fica esse papel de integração legal. E não só isso, né, até mesmo no domínio de quem está no campo, o domínio dos itens contratuais, porque anteriormente, como era, quem estava preocupado com os itens contratuais junto à agência ou junto a um terceirizado, eram os gestores, eram os coordenadores, eram os gerentes. A partir do momento que você envolve a operação, quem está lá na frente, realmente aos itens contratuais, à medida que eles estão inteirados ao assunto, ao caminhar do serviço, eles passam a ter condição de tomar uma decisão ou de reportar até uma possível decisão ao gestor, né? Então, acredito que exatamente aquilo que está exposto é uma rodinha. A partir do momento que está todo mundo integrado no sistema, tem uma sinergia grande com a equipe, isso acaba sendo muito automático. Boa. E assim, até como sequência da tua pergunta, da tua resposta, Matheus, quando tu recentemente, né, tu assumiu esse desafio junto à Via Brasil e assim foi bem, como tu comentou, genuíno a tua necessidade de convencer a diretoria e teus superiores de que não seria só um sistema para atender os requisitos contratuais, mas sim para auxiliar e aumentar a eficiência da companhia, né? Inclusive, enfim, se tu puder trazer um pouco mais quais são as principais diferenças assim de trabalhar num modelo digitalizado, né? E o que vocês ganham com isso? O que vocês conseguem agregar também? Vamos dizer assim, rodovias muito extensas, concessionadas, elas são mais recentes, né? Então a gente tem a Riachão de 1.200 km, hoje a gente tem a Via Brasil na 163 com 109 km e com um agravante, né? Quando a gente se fala em Mato Grosso, quando a gente fala em Pará, a gente se fala em regiões que tem uma logística muito mais difícil. Então, vamos dizer assim, deixa de ser uma obrigação, não só uma obrigação contratual, como uma necessidade para a execução correta do serviço. Então, eu tenho segmentos lá perto da Meritituba com 300 km sem um trecho urbano, sem acesso à internet em 95% dos trechos. Então, o trabalhar com digital, a gente não tem como também não falar do analógico, que a gente estava conversando mais cedo. A interface entre o analógico, pessoas que estão mais tempo no trecho, estão mais tempo no serviço, que tem aquela cultura arraigada da minha planilha, do meu pensar, da minha forma de execução, ela é necessária, esse conhecimento técnico, essa bagagem, ela é necessária, mas ela passa a ser exponencial a partir do momento que a gente agrega esse conhecimento ao digital. A gente tem até um case bem bacana que ocorreu na semana passada. Nós estamos ali, o termo de arrolamento foi assinado tem 30 dias mais ou menos, e começamos aí a trabalhar com o inventário justamente, o levantamento do inventário para ser entregue agora no terceiro mês do relatório dos trabalhos iniciais. Começamos o levantamento, estamos com mais de 100 pessoas fazendo esse levantamento simultâneo por meio digital e offline. Então, ali ficamos basicamente uma semana sem acesso à internet, praticamente no Pará inteiro, por uma ocasião local. E aí o pessoal meio que desesperou, falou, poxa, e agora, né? Acabou a internet, parou tudo? Não, o sistema é digital e offline. Então, pessoal, continua tocando o serviço, continua aí na execução do serviço. Quando estabilizar o sinal, a gente faz o input sem ter nenhuma perda. Agora, imagina isso no sistema analógico. Seria ali uma semana o pessoal do campo, o pessoal levantando, preenchendo planilha, tirando foto da maquina, da câmerazinha, que hoje em dia nem se usa mais em campo. E isso, depois de uma semana de levantamento, imagina consolidar tudo isso em 1.000 km de rodovia para chegar até uma pessoa. Então, possivelmente teremos que parar todo o levantamento, chamar todo o pessoal para a sala, conseguir tabular essa informação para a pessoa para frente. E isso a gente conseguiu contornar de forma muito facilitada com o digital e com o sistema offline, que é muito mais tranquilo e muito mais seguro de ser trabalhado. Boa. Vinícius, quer complementar alguma coisa aí? Pereira também?
depois a gente passa nisso. Eu acho que até trazendo, acho que isso que o Matheus falou muito bacana, né, de ter toda essa integração, de ser um mecanismo de gestão de fato, né, eu complementaria com a questão da rastreabilidade e confiabilidade dos dados, né, que hoje em dia, se a gente não tem dados confiáveis, muito dificilmente a gente faz gestão de algo, né, então a gente vive no mundo dos dados hoje, não só no segmento de manutenção, como em todos os outros segmentos da indústria, comércio, enfim. Então, a gente ter esses dados confiáveis é muito importante. A digitalização, ela nos traz isso, né? Nos traz uma maior confiabilidade. O planejamento assertivo, que acho que resume muito do que o Matheus falou, né? De você conseguir ter uma visão muito clara de onde as equipes estão, de como fazer, da melhor forma de fazer. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes ganhos aí da gente fazer dessa digitalização. E eu acho que, no fim das contas, é a gente ter indicadores para tomada de decisão, né? Isso não é algo apenas operacional, né? Essa digitalização não traz para a gente só um ganho operacional, isso é ganho de negócio, né? E essa mudança de mindset aí do nosso segmento é muito importante, né? Porque a gente vem batendo em cima da tecla aqui, não é apenas um atendimento de obrigação contratual. No começo a gente esbarrava muito em ter que justificar financeiramente o porquê de uma sistematização, né? Então, eu vou gastar X milhões, mas o processo eu gasto tanto, mas quanto que você vai diminuir de valor do processo? Eu sinto que não só pelas exigências hoje das agências, mas a mudança de mindset do mercado para isso foi importante para que a gente consiga dar um passo de qualidade, né? Boa. Pereira, falando um pouquinho da questão dos novos parâmetros, né, dos editais, nós na Eixo, o nosso edital ele prevê um índice de CSP que, assim, em linhas gerais, eu posso ter no máximo X não conformidades por quilômetro mês. A partir de determinada quantidade, isso gera um indicador que pode impactar na tarifa, né? Então, é uma situação extremamente complexa. Eu lembro que eu cheguei até a estudar também, na época lá da CCR, estudar o projeto PIPA, né, que foi o projeto da Eixo ali. E eu lembro que esse CSP preocupou muito ali o grupo que estava estudando, porque era algo novo, né, algo de difícil mensuração, né? Então eu lembro que esse era um dos principais pontos. Como que isso acontece na prática hoje lá na Eixo? No fim eu acabei indo para o projeto, né, da mesma forma, para uma outra empresa. Como é que a gente hoje acompanha o CSP? Depois do sistema implementado e todo mundo utilizando, então todas as demandas, seja agência fiscalizadora, seja operação, seja 0800, todas as demandas são centralizadas nesse sistema. Esse sistema trata e nos dá em tempo real qual é o meu atendimento do CSP. Então eu consigo acompanhar diariamente como é que eu estou performando. Então eu não fico no escuro ou esperando fechamentos de relatórios para saber como é que eu estou performando. Então é uma tendência para os novos contratos, né, mas que para nós hoje virou uma rotina. Claro, é um ponto de atenção, porque a rodovia é viva, né, é um negócio muito dinâmico, né, então cabe todo ali o processo de gestão e monitoramento. Mas eu sei hoje, se você saber agora como é que está a minha performance, eu pego o aplicativo, eu sei qual é o meu índice de atingimento CSP e consigo gerir de uma forma mais eficiente, né, a performance da minha equipe no campo. Bom demais. Isso, inclusive, encaixa no próximo tópico que a gente vai abordar, né, que é o próprio título do painel. A gente fala de manutenção 4.0 e por que a gente trouxe esse nome, né? Os outros setores, até talvez o Matheus já tenha passado por isso lá na Ambev, né, a indústria, o varejo, etc. Todos eles já passaram por essa transformação do 4.0 e nos últimos anos a gente vê muita força para o setor de infraestrutura passar por isso também. E daí, trazendo um pouco mais no detalhe, né, o que é considerado isso? O que é considerado essa revolução 4.0? Basicamente, trazer a tecnologia para trabalhar ao nosso favor, né? A gente está falando de digitalização, a gente está falando de visão computacional, a gente está falando de sensoriamento remoto, inteligência de dados, né? E daí, até para dar sequência nessa pergunta, eu sei que a própria Via Paulista mostrou aqui com o Jair toda a parte de inteligência de dados, parte com dados do cartado, parte com dados de outras soluções e bases de
informação. Eu queria saber do Pereira, como que está esse avanço, né? Porque eu sei que vocês estão trabalhando já em indicadores, em análise. Quais são os resultados que vocês estão conseguindo extrair aí da informação? O CSP foi um bom caso já, né? Como que está o restante das análises? Até, Matheus, se tu quiser complementar depois como estava também, tá bom. Ô Pedro, no dia a dia, nós temos geralmente reuniões semanais com a equipe, e no passado, aquele trabalho, né, que acho que muitos aqui vão se familiarizar, de você montar uma apresentação, criar números, gerar indicadores, para poder apresentar para a equipe, né, e gerir, hoje, isso aí está pronto. Você consegue, através da ferramenta, né, ou extrair relatórios que possa alimentar um BI, né, totalmente personalizado, né, ou a própria ferramenta que hoje nós utilizamos lá, né, já fornece isso para a gente. Então, eu não preciso, na minha gestão, eu não preciso desenhar para a minha equipe. Eu mostro o resultado de forma de fácil visualização, de fácil interpretação, né? Então, hoje, nós já temos um banco de dados que nos permite a tomada de ação, por mais que seja recente, mas como, de uma certa forma, a equipe se educou, né, em centralizar todas as demandas lá, você consegue extrair um relatório e tomar decisão em cima daquele relatório, tá? Não só de orientação, tá? Como mesmo contratos, como o Jair comentou anteriormente aqui, aquisição de novos equipamentos, avaliar se os equipamentos estão sendo, né, eficientes ou não, enfim, para nós já é uma realidade, tá? No dia a dia da nossa gestão. O Felipe está aqui presente, também gerencia uma das regionais da Eixo SP, também é um adepto, aí, é um dos defensores da bandeira, usa muito isso, e vai pegando, né? Até os mais resistentes, quando começa a ver, e eu sou das antigas, né? Eu passei por essa fase toda aí. Quando você vê, né, as vantagens disso, a praticidade disso, não tem como não apaixonar, não. Muito mais. Matheus, tem algum comentário adicional aí? Não, sem dúvida. E como você falou, eu conheci a gestão 4.0 ainda na indústria, acompanhei toda a implementação na fábrica em que eu trabalhava. E assim, profissionalmente, como engenheiro de infraestrutura e engenheiro da área hoje, para mim sempre foi assim um sonho. Conseguir trazer não só uma programação consistente, não só uma preventiva de qualidade, mas sim uma preditiva. Eu enxergo muito que num horizonte curto, a manutenção preditiva, ela já vai ser, vamos dizer assim, nata ao processo. E num horizonte um pouco mais assim, médio e longo prazo, até mesmo uma IA, uma inteligência artificial que saiba ler esse banco de dados. À medida que esse banco ele evolui, esse banco ele cria uma robustez grande, talvez hoje, a Eixo ainda tem um banco de dados de 2 anos, talvez ainda não tenha condição, mas daqui a 3, 4, 5 anos, com um banco de dados robusto, com um banco de dados consistente, com tudo que a Eixo construiu, desde a 0 hora, desde o primeiro dia de execução, eu acredito que isso vai ser parte do processo futuro que caminhe não só a uma preditiva, como futuramente a uma inteligência artificial no meio de infraestrutura. Então, assim, para mim, profissionalmente, pessoalmente, sempre foi um sonho. E eu acredito que nos próximos anos aí, isso aí vai fazer parte do processo evolutivo. Com certeza, cara. A gente já vê diversos cases nesse sentido aparecendo, né? Alguns até a gente tenta se envolver também. E tem muito potencial. Quanto mais robusto ficam esses dados, mais oportunidade a gente enxerga. Né? E até nesse sentido, perguntar para o Vinícius, a CCR assim, tem colocado na equipe uma cultura de inovação muito forte, né? E vocês ainda têm o desafio de ter 12 ativos de rodovias, aeroportos, né? O metrô, a questão do multimodal que tu comentou, né, Vinícius? Como que vocês estão se estruturando para conseguir trabalhar com essa quantidade considerável aí de informações, né? Hoje, para materializar, né, a gente tem um parque de 37 unidades de negócio, 11 rodovias, 20 aeroportos e 6 ativos de mobilidade, né, entre metrôs, barcas e VLT. Então, se não tiver integrado, está morto, né? Não tem como fazer gestão de tudo isso sem ter uma estrutura no mínimo organizada, né? Então, a gente se organizou aqui numa estrutura uma superintendência, na verdade, de engenharia de manutenção. Isso falando um pouco do pilar da engenharia de manutenção, depois eu passo para a manutenção, né, para a execução.
Então, no qual a gente juntou as disciplinas, né, de civil e equipamentos, né, trazendo integração no que podia ser integrado, né? Então, hoje eu tenho um par na parte de tecnologia e equipamentos, respondendo para o mesmo superintendente, e eu respondo pela parte civil. E aí, como eu disse lá no começo, né, toda a parte de monitoramento de estruturas, a parte de patrimônio, no qual a gente acaba tendo interação com todos os ciclos do negócio, né, desde quando a gente estuda, a gente implanta e a gente faz o trabalho com as unidades existentes ali de padronizar, né? Então, poxa, por que a Autoban está fazendo diferente da Via Sul? Que tem ali de diferente? Vamos trazer, vamos levar, vamos normalizar essa curva do que a gente gasta com, por exemplo, com o POD ali. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte nesse sentido também, né? E para orquestrar tudo isso, a gente tem desenvolveu recentemente o planejamento da manutenção, nosso PCM, né, que trata todos os indicadores, que faz esses acompanhamentos, a parte de relatórios. Em aeroportos a gente está muito forte nisso, nasceu assim. Em rodovias a gente está se transformando para atuar dessa forma. Ao mesmo tempo, né, que a gente precisa ser organizado, precisa padronizar, precisa disseminar, a ponta ela não pode estar desguarnecida. Então a ponta ela precisa ter autonomia, né? Então em que se pese a gente dê todo o suporte, faz toda a engenharia de manutenção, análise de falhas, faz todo esse processo de planejamento, a ponta ela precisa ter certo grau de autonomia para conseguir lidar no dia a dia. Eu costumo utilizar o exemplo de um incêndio, né? Então de repente está pegando fogo no lugar. Primeiro você vai lá e apaga o incêndio, você vai lá, faz uma análise de causa, planeja, vê se foi bom ou ruim, o que aconteceu. Se parte do segundo antes, o negócio danou-se, né? Então, por isso que a ponta ela tem uma sensibilidade muito maior, né? É verídico que tem um conflito de interesse, né? Até da mesma pessoa não olhar as duas coisas, porque precisa ter essa dicotomia aí nos processos. E é fundamental, principalmente, que eles estejam orquestrados, né? Eles têm grau de prioridades diferentes, mas eles precisam estar orquestrados. E, como pegando o gancho que o Matheus falou da preditiva, né? Eu costumo citar os 5 pilares nossos da área de engenharia de manutenção, que são o norte nosso para fazer uma boa gestão do processo, né? Primeiro, ter dados confiáveis, padronização de processo, gerar valor para o acionista, né? Ou seja, fazer uma racionalização de custos, olhar com carinho para os nossos custos. Mas tem 2 aqui que são um pouco mais intangíveis, né? E que é o papel nosso como gestores aí de empresas, né? Primeiro é a segurança, que ela é inegociável, então a gente precisa oferecer para os nossos colaboradores os padrões, né? E todo o arcabouço de segurança que a gente pode oferecer. Não menos importante, a questão de cuidar das pessoas, né? Porque por mais que a gente digitalize, por mais que a gente traga inovação, por mais que a gente traga qualquer otimização para o processo, o que move as companhias ainda são as pessoas, né? Então a gente não pode esquecer delas. Eu acho que máquina nenhuma substitui o cérebro humano, né? Então a gente precisa cuidar bem do nosso maior ativo, que são as pessoas. Bom demais, gente. Assim, o conteúdo tá sensacional, mas a gente tem os requisitos de tempo, né? Então, assim, eu vou começar a proceder para o final aqui, e só fazendo as minhas considerações finais, assim, eu fico muito, muito, muito feliz de ver o mercado passando por essa transformação. A gente entrou aí há quase 5 anos, né? Tentando entender o que estava acontecendo, como é que as coisas funcionavam, né, dentro desse mercado, realmente é uma empresa bastante jovem, né, a gente saiu da faculdade pesquisando muito sobre isso, mas bastante interessado em contribuir com essa transformação, e é incrível ver que, assim, pelo menos a gente acertou no problema, né, a gente acertou onde tem a demanda para resolver, e isso nos motiva bastante. Acho que tem um caminho bem legal assim, para ser trilhado pela frente, tanto pela Cartado quanto por diversos parceiros aí de tecnologia que vem desenvolvendo soluções bastante robustas e consideráveis aí no sentido de começar o processo, né, a gente começar a consolidar bases de dados e gradativamente ir levando para modelos preditivos, modelos de desempenho, entender a vida útil desses ativos, né?
Então, só fazer esse comentário e dizer que isso é muito gratificante de ver acontecendo. Eu queria passar agora para vocês, acho que a gente pode começar com o Pereira e depois seguir a ordem aí. Vocês, considerações finais, assim, quiserem trazer uma conclusão, uma mensagem para o pessoal, tema livre aí, Pereira, manda bala. Nessa pequena trajetória, eu selecionei 3 itens aqui que eu vejo como grande vantagem, né, de ter um sistema funcionando assim, é que assim, eu me deparei diversas vezes com essa situação. Sempre que havia uma mudança de gestão, ou uma mudança importante numa área, né, isso no modelo antigo, praticamente nós tínhamos que começar de novo com uma nova metodologia, muitas vezes com um novo inventário. Então, perdia-se, se não tudo, mas boa parte do sistema que havia até então, sistema de controle, histórico de tudo, né? Então, eu sempre vi isso como um problema. Parecia que as empresas estavam sempre recomeçando de uma maneira diferente, né? Com um sistema hoje unificado, é possível manter não só o ativo, não só o inventário, como todas as etapas, ou todas as intervenções que ele sofreu ao longo do tempo, né? E quando você fala de rodovias, nós temos ativos, né, muito extremamente duráveis. É importante você entender essa curva de desempenho, essa curva de desgaste, né, e fazer gestão sobre isso. Como o Vinícius comentou, a questão das pessoas é um trabalho, sempre foi um trabalho muito maçante, um trabalho de campo, onde o profissional está exposto lá na rodovia. Com o sistema informatizado, muitas vezes ele faz o que ele fazia, tendo que descer do próprio carro, de forma automática, às vezes o carro em movimento. Não erra KM, porque você consegue já cruzar com coordenadas, já te dá a localização exata, né? Então, assim, eu só vejo vantagens nisso, né? E as desvantagens em si, como a gente já falou, são superáveis, não são tão importantes assim. A partir do momento que você começa a ver a diferença, a ver o impacto disso no dia a dia, né? Segurança para o colaborador, resultado financeiro, que você começa a otimizar mais, a usar os seus equipamentos e as equipes de uma forma mais inteligente e mais assertiva, tá? Então, assim, assim, lá na Eixo sou um dos defensores, e aonde eu for, eu vou defender, porque eu vi, né, e aprendi na prática e percebi no dia a dia a importância disso, e o quão importante não só para mim, mas para a concessionária ou para o acionista, você usar de forma correta ali o investimento que está sendo aplicado. Boa. Só fazendo um comentário da tua fala, né? As concessões aí estão vindo para 30 anos, 20 anos, e gerenciar isso no papel aí é bastante complicado, né? Mudou a gestão, mudou o tipo da planilha, mudou, enfim. Então isso é interessante, bacana. Matheus? Até como complemento da sua fala, Pedro, eu acho que o mundo de concessão no Brasil também ele é um tanto quanto novo, né? Os primeiros contratos estão vencendo agora, então eu fico imaginando o desafio desses gestores em devolver à União, devolver ao Estado a rodovia conforme o inventário inicial feito, lógico, guardado as devidas proporções dos investimentos. Existe um inventário previamente protocolado lá nos 3 primeiros meses de concessão que precisa ser respeitado na entrega. Então, eu fico imaginando o desafio que esse pessoal tem de reviver esse banco de dados, de reviver essa condição que a rodovia estava para fazer a entrega à União. Então, assim, é um desafio, acho que até maior do que manter um sistema de gestão robusto, buscar essa informação lá atrás, uma vez que não se sabe quem fez, quando fez e como fez, né? Então, é um desafio astronômico. E aqui a gente falou da parte dos acionistas, a gente falou da parte dos funcionários, dos colaboradores, a gente falou da parte contratual, falamos da gestão como um todo, mas eu acho que o mais importante, até mais importante de tudo isso, é o nosso usuário. É quem está fazendo uso da rodovia, quem acompanha toda a história, aquela pessoa daquela região que nas rodovias estaduais aqui, na época que o DR da manutenção, que foi depois concedido, nas federais antes era o DENIT, agora é NTT. Então, quem, vamos dizer assim, passou por todo esse processo, quem recebe lá na frente, lá na ponta, um atendimento seja pela viatura de operação, seja uma melhoria de uma sinalização vertical ou horizontal em um trecho mais acidentado que anteriormente não era contemplado no inventário, seja a escolha de uma melhor intervenção técnica no pavimento diante de várias intervenções frustradas. Então, assim,
eu acho que até mais do que ter o cuidado com o acionista, mais do que a ergonomia com nossos colaboradores, mais do que a gestão do próprio contrato, é o usuário. O usuário, ele é, sempre foi e deverá ser assim o mais importante. O foco nosso tem que ser sempre a segurança do usuário e, vamos dizer assim, o conforto do usuário na rotina dele. Né? Boa. Vinícius? Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, Pedro, João e o pessoal da Paving e a todos vocês que participaram aqui. Duas coisas que eu gostaria de falar, né, pegando o gancho que o Matheus falou, também ia falar um pouquinho da questão do usuário. Eu sou um apaixonado pelo tema, assim, como acredito que meus amigos aqui também são. Sou entusiasta da manutenção e eu costumo dizer que nós somos os heróis invisíveis, né? Que o nosso serviço ele só é lembrado negativamente quando o nosso usuário tem uma experiência ruim com o que a gente faz, né? Então, quando o usuário não percebe o que a gente está fazendo, é porque a gente fez um bom trabalho, né? Então, não é uma tarefa fácil. Você olha para o rosto de vocês aqui, que principalmente os que estão no setor, eu sei que concordam comigo, não é uma tarefa fácil, mas é algo apaixonante, né? Para quem está no meio, para quem vem acompanhando as mudanças e saber que a gente está ganhando força, que a gente está ganhando representatividade, que a gente vem sofrendo essa transformação e que isso está trazendo um holofote bacana para o nosso processo de manutenção, isso é extremamente importante. E trazendo, né, voltando para o tema manutenção 4.0, inovação, sistematização, eu até faço uma provocação para os que estão aqui, para os que estão no setor. A sistematização ela é importante e ela é vital para o processo, para a gente evoluir. Mas não só a sistematização, a gente precisa evoluir como segmento, né? A gente faz muita coisa ainda da mesma forma como que faz há 20, 30 anos atrás, né? E as coisas estão mudando muito rápido. Eu acho que a gente precisa provocar o nosso setor. Eu e Otto e Antônio, que são da minha equipe aqui, sabem que eu venho provocando muito a minha equipe para isso. Tenho certeza que vocês aqui também. A gente precisa trazer inovação para o processo como um todo, para o processo de roçada, para o processo de drenagem, para o processo de recuperação de terraplenos, pavimento, enfim, porque ainda é um processo muito carente disso. Ainda é um processo que demanda muita pesquisa, muito investimento e tem um campo gigantesco. Ainda estamos muito atrasados, mas eu acho que só essa conversa já me deixa muito empolgado com o que vem pela frente, que se não estamos 100% preparados, estamos buscando melhorar, e isso é fundamental. Boa. Gente, só para fazer um agradecimento final, assim, eu queria agradecer de verdade vocês três, tá, por terem participado, disponibilizado o tempo aqui. Eu queria agradecer também a empresa de vocês, né, o Grupo Pátria, a Via Brasil, a CCR, por disponibilizarem tanto vocês quanto outras pessoas aqui para prestigiarem o evento e o próprio painel, né? Acho que ajuda nessa motivação que tu comentou, tá, Vinícius? É sempre benéfico para provocar o setor. E agradecer também a nossa equipe da Cartaz, que está aqui, né? E a equipe do evento, né? A equipe da PEV. Muito obrigado, de verdade.